Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo sexólogo Osvaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, seja pela Rádio Vibe Mundial, seja pelo nosso Instagram. De novo, eu estou aqui com os nossos colegas do Instituto Paulista de Sexualidade, Rafael Teixeira e Camille Borges, que vão nos auxiliar hoje com a nossa convidada, a Paula, psicóloga. E a gente tem que dar as boas-vindas para ela, porque ela vai falar de um assunto que eu acho difícil. Paula, obrigado por estar aqui. É bastante importante nós trabalharmos essas questões aqui na rádio. E é importante que você traga essa contribuição. Eu quero agradecer você dispor esse tempo. Puxa, obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite de vocês para participar e falar desse tema que é um tema difícil. Ah, é? Rafael, qual é o tema que ela vai falar? Já vamos perguntar e vamos começar. Lá, bem, boa noite a todos, as pessoas que estão assistindo e ouvindo a gente. Boa noite, Paula, obrigado pela presença. E eu queria começar te perguntando, né? A gente já falou sobre adolescência e abuso sexual. Como é que a gente pode entender o que é abuso sexual? É importante a gente levar em conta também essa fase de vida peculiar, onde o desejo de pertencimento aos pares é bem importante, onde a gente começa, geralmente, as nossas experiências sexuais, afetivas, românticas. E dentro desse contexto, a gente precisa levar em conta a existência de um momento difícil, né? Onde a pessoa ela é, então, de uma forma coercitiva, acaba por ter ali o seu envolvimento, ter ali um envolvimento com conteúdo sexual que ela não estava preparada, que ela não consentiu, que ela não gostaria de estar participando. Então, o abuso sexual ele acaba sendo esse momento onde você é exposto a um conteúdo que você não está disponível, disposto ou querendo vivenciar isso. É que você falou também duas outras coisas, né? Não está preparado, mas também sob uma circunstância coercitiva. Isso. O que é isso em coercitiva? Porque às vezes parece que a gente usa algumas palavras que precisam... Coercitivo é você ser obrigado de alguma forma a participar disso por uma ameaça grave, muitas vezes, de divulgação, de humilhação, mas também de vida também, né? Pode haver ali o uso de algum tipo de instrumento que possa, de verdade, machucar essa pessoa, até mesmo tirar a vida dela. Uau. Bem, Paula, eu queria começar pensando junto com você essa questão. A gente está falando da adolescência, que já é uma fase de mudança, é uma fase de, acho que, muito aprendizado sobre si, uma fase em que a gente acaba descobrindo coisas que a gente gosta e não gosta. Então a gente está falando de uma fase que eu posso entender como vulnerável a algum tipo de abuso, né? E nesse caso o abuso sexual é uma fase de desenvolvimento que ela precisa de cuidado, né? Exatamente. A gente precisa estar atento a esse desenvolvimento. Os pais, eu peço que eles fiquem bem atentos a mudanças bruscas de comportamento nos adolescentes. Isso pode ser um sinal de que ele está sofrendo algum tipo de ameaça, né? E que ele está vivenciando coisas difíceis e ele, às vezes, nem tem condições de entender o que está acontecendo, né? A gente tem aí algumas histórias emblemáticas, né? A gente tem ali Simone Biles, a gente tem os nossos atletas ginastas aqui do Brasil, que passaram por essa situação com pessoas que deveriam protegê-los, né, que deveriam dar ali condições para que eles se desenvolvessem bem o seu atletismo ali, mas, no entanto, o que acontece? Né? Essas pessoas traíram a confiança tanto desses jovens quanto dos pais, dos cuidadores, né, e envolveram essas crianças numa situação bastante difícil. Esses são os casos que, às vezes, a cultura do silêncio fica, o jovem não entende muito bem
se aquele comportamento deveria ou não estar acontecendo. Às vezes é o profissional médico, às vezes ele tem uma liberdade de avaliação, de exame, que pode dar margem para dúvida, né? A gente tem ali um técnico que ganha a confiança desse jovem, que de alguma forma promove ganhos dentro daquele atletismo, e isso faz com que ele, de alguma maneira, se sinta confiante naquela pessoa. E difícil processar, às vezes, coisas que não são condizentes a isso. Isso é um ponto importante. Uau! Camille, você percebe que ela falou de uma coisa que está acontecendo agora? Quer dizer, está acontecendo agora, né? Bem recente. Nós estamos falando das Olimpíadas, no meio da... E você citou pessoas que já vieram a público para contar que receberam abusos de pessoas em quem elas confiavam, de quem elas dependiam, técnicos, treinadores, professores. Você está contando que na nossa cultura a gente pode ter uma série de circunstâncias de abuso de adolescentes, mesmo quando aparentemente nem ocorreria. Você falou de médicos. Nossa, você está falando de um monte de circunstâncias. Como é que nós podemos conversar com os jovens Isso é sobre bom. o que é consentimento, alertar? É interessante a gente fazer um papel bem psicoeducativo mesmo, trazendo para eles as reflexões sobre o que é manipulação, o que é coação, né, o que é um toque inadequado, né, o que é o outro, de alguma forma, inserir algum tipo de ameaça. O que você está contando, os pais já deveriam ter ensinado para as crianças, não precisava chegar até a adolescência. Então a gente já está falando de adolescente que já está numa circunstância onde vai permitir uma invasão, o abuso, quando já devia ter aprendido antes ainda. Esses pais já estão atrasados. Eu fico pensando até em pais que não sabem o que é o consentimento. Que não sabe. Pois é, consentimento é uma palavra que não é comum de nós usarmos, né? Passou a ser usada essa palavra há quanto tempo, Rafael? Nos últimos 10 anos? Isso, Assim, antes não se falava assim. Então eu fico pensando que às vezes nós usamos algumas palavras, você usa uma outra, eu gostaria da gente esmiuçar. Psicoeducativa, psicoeducação. Porque soa assim, tipo, nossa, o que é isso, né? Parece que é uma coisa que nós aqui da psicologia combinamos entre nós e, olha, agora a gente não deixa ninguém saber, todo mundo vai ter que acreditar na gente. Mas eu entendo que você quis dizer uma coisa muito específica, que é diferente de educação, é diferente da pedagogia, é diferente da escola. Exatamente. A psicoeducação é um educar, é um dar informação, é um preparar. Geralmente elas são feitas por exposição dialogada, então permite bastante troca entre as pessoas, né? E essas trocas vão ser importantes, porque o outro só vai ficar à vontade de te contar alguma coisa que está acontecendo e ele não está entendendo muito bem se ele se sente num ambiente seguro. Quer dizer, você está promovendo um fazer, também fornecendo um saber, mas querendo entender como essa pessoa sente e como que ela aprende com o que ela sente lidar. Nossa! Eu acho que é importante também Psicoeducação. que o adulto pense, né, quando ele vai conversar com a criança ou com o jovem, e para quem é pai ou para quem é mãe, para quem é tia, como eu, existe uma distância entre aquilo que eu quero que o meu filho, meu sobrinho, meu neto viva e aquilo que ele vai viver de fato. Então, se eu vou fornecer informação, se eu não forneço é baseado naquilo que eu gostaria que acontecesse. Isso é muito importante, porque fazendo dessa maneira que você escreveu, você deixa mais vulnerável a algumas práticas que são inadequadas e ele não vai ter a crítica, o questionamento para isso, né? Isso é muito importante. Uma outra coisa que eu queria colocar também, que eu acho que é importante, eu falei dessas pessoas de fora de casa, mas às vezes esse abuso acontece dentro de casa. É verdade. E acho que é o que a gente mais tem, né, de dados hoje, fala, são relatos de adolescentes e pessoas adultas que vieram a reconhecer abuso de pessoas da família ou pessoas muito próximas a essa família e da convivência dessa criança adolescente. Então acho que a gente, isso que a Camille falou para mim é muito precioso, né? Eu tenho medo de que algo aconteça e eu previno não falando, mas eu não muitas vezes compreendo que isso acontece dentro de casa. E aí essa criança, esse adolescente não reconhece algo porque também não foi ensinada a reconhecer um abuso. Então, daí a importância da gente fazer uma educação sexual nas escolas, né? Ter aí esse caráter educativo, informativo e também de espaço para que se possa, então, tirar o véu dessas situações, né? Existe uma cultura do silêncio dentro de casa, né? Muitas vezes a gente escuta de pacientes até adultos que na adolescência ou na infância vivenciaram abusos e foram invalidados,
né? Eu acho que isso é interessante da gente pensar. Ou seja, ninguém acreditou, ninguém cuidou, muitas vezes foi obrigado a conviver com o abusador, com o agressor por anos. Eu ouvi li nas redes sociais esses dias, hoje, que assim, teve uma pessoa conhecida aí que o filho, hoje é filha, e todo mundo falando que ele tinha razão em não reconhecer esta pessoa como sendo filha e que tinha que continuar chamando de filho. Quer dizer, o abuso se faz pelo familiar, mas se faz também por muitos membros da sociedade que não tem, que talvez nem conheçam, nem cheguem perto daquela outra pessoa e estão emitindo opiniões de maneira abusiva e que se a pessoa pega e lê, ela vai sentir o quê? É abuso mesmo, porque ela não está emitindo uma opinião, ela está agredindo. Emitir uma opinião é uma coisa. Uma opinião baseada em conhecimento é uma coisa. Mas a gente vê muita gente abusando, usando opiniões do tipo, mas é isso mesmo, eu acho isso. E nós estamos aqui discutindo essas questões com colegas de profissão, com profissionais de saúde, para que nós tenhamos uma ideia da diferença entre uma opinião pessoal e uma opinião científica. Ou seja, quando a Paula, a psicóloga, vem aqui conversar com a gente, começa a falar sobre abuso, ela está contando o que é o abuso e que nós reconhecemos enquanto abuso porque produz efeitos negativos nas pessoas. A Carla enviou uma pergunta aqui para gente. Epa, Paula, querida, como falamos que o abuso e a violência podem acontecer dentro de casa, no local onde a criança e o adolescente deveriam estar em segurança? Exatamente, né? Deveriam ser protegidas, ser garantido uma série de direitos dentro de casa, de cuidado, lazer, segurança, educação, mas sim, existe ali muitas vezes uma pessoa que vai se tornar agressora dessa criança ou deste adolescente, que vai desconsiderar desejos, vontades e que vai abusar sexualmente e muitas vezes o abusador ainda manipula essas informações para que ele possa ficar numa situação de controle dessa pessoa, né? E acabe, foi você que fez com que eu fizesse isso, né? Culpabilizando o adolescente, a criança, ou até mesmo punindo. Paula, me vem uma dúvida que é o seguinte: quando a gente fala de abuso sexual, entende-se um abuso explícito, violento, e a gente não está falando necessariamente Não disso. necessariamente. E aí eu queria que você explicasse pra gente qual que é a diferença entre um abuso e um estupro. Ótimo. O estupro, ele acontece muitas vezes na violência urbana, né, por um desconhecido, que se aproveita ali de uma situação de vulnerabilidade de uma adolescente, e ele aproveita daquela situação e envolve esse adolescente em uma prática mais violenta, né? Muitas vezes pode envolver a ameaça de morte, com o uso de arma branca, arma de fogo, né? Geralmente é feito de uma maneira grosseira, violenta. A violência, o abuso sexual em casa, ele em geral é mais manipulativo, né? Então coloca de canto o lado da violência, isso também acaba sendo um confundidor importante aí, porque aí é onde o jovem, o adolescente, ele vai ficar se questionando se aquilo deveria ou não deveria acontecer. Daí a importância de ter contato com outras pessoas, né? Então, a gente separa assim, aquilo que acontece na violência urbana, em função aí de uma série de questões socioeconômicas e, entre outras, até questões de saúde também, né, é diferente daquilo que muitas vezes vai acontecer em casa e que vai fazer com que esse jovem se sinta ali mais, digamos assim, mais restrito, né, mais reservado, até porque ele vai conviver com esse agressor, né. E aí me vem uma reflexão, Paula, que é: a gente está falando então de abuso, que não é algo que precisa ser necessariamente físico e explícito. Não, Então, por exemplo, expor esse adolescente a uma pessoa que esteja nua, ou essa pessoa ficar acariciando os próprios genitais sem que o adolescente encoste nela, ou mostrar isso também é um abuso, né? Ou qualquer tipo de situação que vá coagir esse adolescente a sentir-se intimidado, com medo. Então, tudo isso se caracteriza enquanto abuso sexual e não existe necessariamente esse contato físico, que muitas vezes as pessoas entendem, se não houve contato físico, não houve abuso. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Expor a conteúdo sexual inapropriado para a fase de desenvolvimento
é sim um abuso. Expor é isso, pode ficar se masturbando na frente do adolescente, ou pode ameaçar o adolescente para que ele se masturbe na frente desse agressor. Mensagens, falas Fala, também, né? sim. E ainda fiquei pensando uma coisa, porque esses adultos, inclusive, em especial dentro de casa, ainda podem usar um argumento, se forem perguntados, não, mas eu amo essa criança, esse adolescente. Quer dizer, não interessa se ama. Interessa é a ação. A ação e a ação manipuladora, ou seja, não adianta vir com desculpas ou explicações que estão fora do ato de abuso. Porque, Rafael, você começou a perguntar exatamente assim, existem então outras formas de abuso que não precisa ser um estupro ou um ato sexual com violência, violência explícita física, mas existe a violência de controle verbal, de controle de medo, de controle da outra pessoa, provocando medo. Chantagem, né? Chantagem, chantagem. Ameaça, chantagem. Caramba! E me vem várias dúvidas, então eu queria te perguntar quais são os impactos, né, desse abuso, ou quando uma pessoa identifica o abuso ou não, mas quais são os impactos que isso tem para um adolescente? A gente vai ter uma interferência direta no desenvolvimento desse adolescente, né? Que pode evoluir para transtornos mentais, como depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, algumas dificuldades também no campo da sexualidade, do desenvolvimento, da prática, do ganho dessa intimidade que deveria vir num fluxo muito individual, né? E progressivamente passa a ser então algo abrupto, que ele não se via em condições de dizer sim ou não, que é o consentimento, né? Eu poder dizer sim, quero participar disso, ou dizer não quero estar envolvido neste contexto. E acho que a gente precisa ficar atento a isso, né? Porque quando a gente trabalha com essas questões na clínica, identifica dificuldades que sejam as sexuais ou de interação, não raro a gente encontra situações de abuso quando essa pessoa conta a história e ela mesma nunca tinha identificado como abuso. E aí a gente começa a trabalhar essa ideia de que houve um abuso e isso abre uma série de compreensões que muitas vezes são dolorosas. Por isso esse ambiente seguro, né? Esse ambiente sem julgamento, esse ambiente que dá conta dessa intensa emoção, vai ser bastante importante, né? A validação que o psicólogo consegue dar para esse cliente vai ser muito importante para essa superação. Inclusive, existem pesquisas que discorrem sobre quando esse jovem conta o abuso e é acolhido, recebe ajuda, a probabilidade é que essas consequências na vida adulta, por exemplo, e ao decorrer da adolescência diminuam. Mas quando ele conta e ele escuta, não vamos mais falar sobre isso, não toca nesse assunto, aí as consequências tendem a ser mais catastróficas. Quer dizer, a gente precisa conseguir estimular as famílias a falarem sobre essas situações, para as famílias entenderem, adolescentes, pais, irmãos, tios, todos precisamos entender que muitas vezes estamos fazendo uma coisa que às vezes chamamos de piada, né? E que é um abuso, que é uma situação de colocar o outro abaixo numa condição desconfortável, usando contextos de sexualidade. Caramba! Mas se nós vivemos uma cultura assim, aonde nós precisamos começar para mudar essa cultura? Já sei que não é fácil. Nem um pouco. A gente começa com a gente olhando mais para as questões da fase de adolescência, tentando entender o que a gente precisa prover para esses jovens, para essas crianças, eu diria até, que ajudaria eles a conseguirem, por exemplo, buscar ajuda, fazer denúncias, contar coisas inadequadas que possam estar acontecendo em ambientes como escola, né? Muitas vezes, ou quando acontece dentro de casa, conseguir pedir ajuda na escola. A escola acaba sendo um canal bastante importante, assim como os consultórios, assim como numa consulta médica, isso pode aparecer, e assim é uma chance que esse jovem tem de conseguir ter apoio, ajuda e sair do contexto da violência, né, do abuso em casa, por exemplo. Né? Acho que esse é um caminho muito interessante e vai ser pela prática educativa mesmo, né? Educar as pessoas
para saírem desse olhar muito centrado no adulto e ir para um olhar muito mais centrado nas necessidades de crianças e adolescentes, e também pensando aí também como a gente pode contribuir para essas crianças, esses adolescentes tenham acesso o mais rápido possível a alguma forma de ajuda. Né? Isso é bem importante. Eu acho que vem muitas coisas, né, enquanto a Paula fala, que eu acho que são necessárias a gente refletir, mas o quanto essa compreensão de não é trabalhar necessariamente o abuso, mas entender a importância da escola, a importância da educação sexual, a importância de desenvolver um ambiente que é seguro para conversar de assuntos que podem ser desconfortáveis, mas são necessários, né, porque, que nem a Camille falou, essa coisa de se eu não falar sobre, eu estou prevenindo meu adolescente. Não. Eu só estou fechando uma porta de diálogo que precisa existir. Ou até se eu falar de um jeito que seria o mundo que eu quero, né? Você nunca vai beber, você nunca vai ter curiosidade de experimentar alguma substância. É isso, né? Nós passamos essa meia hora conversando sobre coisas assim que têm uma série de importâncias. Uma é que nós vemos essas pessoas no consultório, né? Adultos, inclusive, tendo vivido coisas na adolescência ou antes. Mas eu quero agradecer, Paula, por você ter se disposto, estar aqui com a gente. Vou pedir para você ficar em alerta para poder vir falar de outros assuntos. Inclusive, se você pensar, olha, eu quero falar disso, venha assim. As portas são abertas. E agradecer a participação da Camille, o Rafael e o Felipe ali atrás das câmeras, porque ele está sempre ali cuidando das nossas redes sociais também. E a nossa produtora, a Carla, que fica cuidando das ideias aí. Gente, obrigado por ter assistido, ouvido. Lembrem-se, sempre, domingos, 20h30, aqui na Rádio Vibe Mundial. Paula, Felipe e Camille, vamos dar as nossas últimas palavras? Vou encerrar lendo aqui uma mensagem importante da Carla. Muitos adultos passaram por abusos e não falaram sobre isso. Hoje foi uma porta para início de conversa. Adorei. Acho que fica o convite, Paulo, para mais conversas, porque eu acho que esse é o início de uma conversa necessária, né, que é sobre prevenir situações, sobre informar e sobre cuidar, caso isso tenha acontecido, como é que a gente acolhe esse adolescente, esse adulto, nesse processo de compreensão, né? Acredito que todos nós somos responsáveis, né, por todos os jovens e adolescentes que a gente tem aqui na nossa sociedade. Então, a gente não pode fechar os olhos e achar que só porque não acontece dentro da minha casa, eu não tenho que ter um olhar ali para o meu vizinho ou para condições que não são positivas e favoráveis para um desenvolvimento saudável, né? Então, acho que assim, olha para o lado, perceba, identifique, denuncie, esse é o caminho. Muito bom. Domingo que vem, gente, olha, nós vamos estar aqui conversando sobre coisas importantes. Participe sempre. Até mais, gente. Boa noite.